A paz para todos os meus amigos do Face. Quero deixar com vocês uma palavra do Senhor sobre o medo. A Bíblia diz para não ficarmos com medo, não temermos. Esta palavra aparece na Bíblia 365 vezes. Quando algo é repetido por nós várias vezes, é porque nós estamos querendo dar uma ênfase muito grande. Não é diferente dos textos da Bíblia Sagrada. Quando Deus refere-se a não temer várias vezes, porque o medo é algo prejudicial para o ser humano. Sabe-se que o medo tornou-se uma doença do nosso século. Estima-se que 20% da população mundial sofre de algum distúrbio do medo. Quem nunca ouviu falar de alguns distúrbios, como fobias, como a aracnofobia, medo de aranhas, agorafobia, medo de pessoas, medo de multidões, acrofobia, medo de alturas, até eclesiofobia, medo de ir à igreja, dentre muitas outras fobias que existem. Mas o Senhor diz que nós não podemos temer, não ficar com medo, porque o medo ele é prejudicial para a vida do crente, não só o crente, mas todo ser humano. Em Hebreus capítulo 2, versículo 15, diz que o medo escraviza. A Bíblia diz que quem tinha medo da morte tornou-se escravo dela por causa do medo. Há muitas pessoas que o medo tornou-se o seu senhor. Já não manda, quem manda nele é o medo. Ele não tem o poder de decisão porque o medo manda na vida dele. Mas sabe-se que quem deve ser o nosso Senhor é Jesus de Nazaré. O medo não faz bem para o ser humano. Também precisamos não temer porque o medo ele paralisa as nossas vidas. Quantas pessoas estão paradas, não saem do lugar por causa do medo. O medo, ele paralisa. Eu creio que você lembra a história de Gideão. Gideão, quando foi livrar os filhos de Israel dos midianitas, ele convocou o povo e apareceu muita gente. Então, Deus deu uma estratégia para Gideão, para que os medrosos e covardes voltassem. Isso aconteceu. Porque os medrosos e os covardes vão voltar para trás, vão ficar paralisados e não vão ir adiante. Quantas pessoas têm projetos maravilhosos, têm algo grande para fazer, mas não conseguem fazer, não conseguem tirar do papel por causa do medo. O medo paralisou, o medo deixou a pessoa paralisada e não consegue ir nem para frente de maneira alguma. O medo é algo terrível, porque o medo gera dúvida. Creio que você lembra do texto do homem de Deus, da história de Jesus, que quando estava andando sobre as águas, sobre o mar. Jesus vindo de longe, Jesus andando sobre o mar, e os discípulos no barco viram Jesus e acharam que era um fantasma. Mas Jesus gritou: "Não temas, sou eu." Naquele momento, os discípulos viram Jesus. E Pedro perguntou: "Se és tu mesmo, mande que eu vá contigo e ter contigo sobre as águas." Jesus disse: "Vem." E então Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Mas de repente ele começou a olhar para as ondas, olhar para os problemas, para a dificuldade, começou a ter medo e começou a afundar. Porque o medo gerou dúvida e muitas pessoas não estão recebendo a bênção de Deus por causa do medo, da dúvida. Vença o medo. Porque o medo gera dúvida e a dúvida não vai te fazer bem e você não vai ver a glória de Deus. Deus, ele tem poder para curar. Jesus tem a cura para os nossos medos e traumas. Eu não sei qual foi a fonte do teu medo.
Eu não sei qual foi a fonte do medo que brotou em você, o que aconteceu para você ficar dessa forma. Mas Jesus, ele tem a cura para os seus medos e traumas. Que Deus abençoe a sua vida. Lembra disso, que Jesus está contigo. Para que temer se Ele é o seu amigo? Ele está contigo todos os dias. Ele disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está com você. Então não temas, vá adiante, porque Deus é maior. Amém. Deus abençoe.